Boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando. A gente já vai entrar no ar agora com mais um evento do nosso 11º Seminário de Observatórios. Eu sou o Miguel, do Observatório de Porto Alegre, Observa-POA, atualmente coordenação de avaliação de políticas públicas e resultados. Sejam todos e todas de novo muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. Em nossas atividades virtuais, a participação continua garantida, então podem participar pelo chat, quem está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, tudo vai chegar para a gente pelos comentários. O IHU e a Rede de Observatórios agradecem a participação de todos aqui no 11º Seminário de Observatórios, com o tema Dados e Sistemas de Informação e Impactos e Desafios para as Políticas Públicas no Brasil. Vamos aguardar aqui então, gente, caso vocês já estejam escutando. Já a gente entra. Vou adiantando que essa é a nossa segunda atividade aqui então, do Seminário de Observatórios e Experiência em Tempos de Pandemia, vai ser com o professor doutor Jean Segata, do Observatório da Covid-19 Fiocruz, e o professor doutor Paulo Soares, do Observatório de Metrópolis. Das Metrópoles. Tcharam! Segundo apresentador. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Adriano ZLBL, sou pesquisador do Núcleo Porto das Metrópoles, né? Bem, o nosso primeiro palestrante vai ser o professor Paulo Soares, né? E logo em seguida o professor Jean Segata irá dar a sua contribuição, né? Bem, damos prosseguimento ao evento, né? O professor Paulo Soares é professor associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, doutor em Geografia Humana pela Universidade de Barcelona, graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, mestre em Geografia pela Unesp, Rio Claro, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele é o atual coordenador do pós-geografia da URGS, né? E também é coordenador do Núcleo Porto Alegre do Observatório das Metrópoles, né? No qual somos ligados ao INCT-CNPq. Bem, professor Paulo, inicialmente, nosso muito obrigado pela sua participação, 30 minutos. Depois o professor Jean Segata dará continuidade à apresentação para que depois possamos fazer um rápido debate sobre os temas apontados. Nosso muito obrigado e boa apresentação para o senhor. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado ao João, Miguel, pela apresentação. E aqui estamos, né, para participar desse seminário da rede de observatórios. O Observatório das Metrópoles faz parte dessa rede, nessa brilhante iniciativa aí do Observa Sinos, né, o Observatório do Vale dos Sinos, e que reúne aí todos os observatórios, os diversos observatórios, né, que trabalham das questões sociais, territoriais, econômicas, né, ambientais, questões de saúde, bom, as questões todas aí que estão interligadas, especialmente nesse nosso território, né, de análise, que é a região metropolitana de Porto Alegre, né, a metrópole de Porto Alegre, seus municípios, suas sub-regiões, como é o caso do Vale dos Sinos, né, que é uma região importantíssima aí dentro da região metropolitana, uma sub-região, uma região, né, na região metropolitana, uma vez que a região metropolitana já é, né, cada vez mais, e as nossas análises do Observatório das Metrópoles apontam para isso, né, uma região
policêntrica, né, com diversos centros, com sub-regiões, uma espacialidade, uma territorialidade complexa, né? Já não é mais aquela região metropolitana que nós, quando ela surgiu lá, né, ou foi instituída, melhor dizendo, lá na primeira metade dos anos 70, como uma região que se caracterizava muito por aquela questão centro-periferia, né? Porto Alegre como uma metrópole onipresente, né? E as cidades dormitórias no seu entorno. Hoje a região metropolitana é muito mais que isso, é muito mais complexa, o que nos faz também, nos deixa também um trabalho a mais, né? Na análise da região metropolitana. Bem, mas nós estamos aqui para falar da temática, né, que nos foi apontada, né, para falar dos observatórios, né, e as suas experiências em tempos de pandemia, né, e evidentemente a pandemia afeta todos nós, né, estamos vivendo essa pandemia que começou, né, aqui no Brasil lá em fevereiro, né, de 2020. A partir de março de 2020, nós tivemos aí uma mudança comportamental, né, social, econômica tremenda, que foi o fechamento, né? Eu mesmo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde trabalho, né? Estou ausente do meu local de trabalho desde março, né, de 2020. Então, tivemos uma série de mudanças, né? E que até tivemos um tempo vamos dizer assim, que estávamos todos assim um pouco ou bastante consternados, né? Acho que os primeiros 15 dias, 30 dias, né, daquele período, março, abril de 2020, a gente teve uma grande paralisia, e até porque também nós tínhamos, né, vamos dizer assim, um massacre midiático, né, de notícias, de informações, de dados e da evolução da pandemia e imagens, né, também muito fortes, e debates, bom, aquele período ali nos deixou um pouco atônitos, e a gente também, acho que utilizou aquele tempo, todos, né, e todas, para se reorganizar, colocar a cabeça no lugar e retornar ao trabalho, né? E foi um pouco assim também com a nossa rede Observatório das Metrópoles. Tivemos um período meio de choque, né? Mas aos poucos fomos restabelecendo aí os vínculos, os laços, né? Ainda que de maneira remota, né? Estamos desde o ano passado nos reunindo periodicamente de maneira remota, trabalhando online, né? Mas conseguimos restabelecer os vínculos. Eu tenho uma breve apresentação. Valeu, muito obrigado, né? Não sei se é o João, o Miguel aí que estão né, organizando na direção aí dos trabalhos, né? Aí, muito obrigado, né? Então eu peguei inicialmente aí a nossa chamada, né? Os observatórios e suas experiências em tempos de pandemia. Então, eu vou justamente falar pelo Observatório das Metrópoles, a minha experiência no Observatório das Metrópoles, tanto o Núcleo Porto Alegre como na rede, né? Porque acredito que quem está assistindo sabe mais ou menos, mas o Observatório das Metrópoles ele é uma rede nacional, tem 16 núcleos, né? Com a sede principal, coordenação no Rio de Janeiro, faz parte aí do INCT, do Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, do CNPq, que estamos lutando, né, arduamente para a manutenção desses fundos, desses recursos de ciência e tecnologia, né, e a gente está sabendo aí do drástico corte, né, e isso afeta, faz parte da minha fala, né, afeta a nossa atuação também, né? Esses cortes orçamentários. Mas então vou comentar um pouco da nossa rede, como ela está atuando, e especialmente o nosso núcleo aqui de Porto Alegre, mas também um pouco da nossa rede nacional, que também estamos nessa situação de
reuniões remotas e assim por diante, tá? Eu não sei agora... Bom, eu acho que é eu que tenho que passar aqui a minha tela aqui, né? Vamos ver se foi. Bom, tranquilo. Bom, na nossa leitura, né, do momento que estamos vivendo, né, o momento atual que estamos vivendo na região metropolitana, Porto Alegre, região metropolitana, no Brasil e no mundo, né, nós estamos, e essa leitura, eu vou colocar aqui uns tópicos, né, não vou entrar muito em citações e nem nada, acho que deixa mais para a conversa aqui, né, das pessoas, né, eu vou me remeter mais aqui a questões gerais e não vou entrar em detalhes, mas uma série de pessoas, né, intelectuais, acadêmicos que estão fazendo a leitura do momento atual, né, colocam que nós não estamos vivendo só uma crise, né, uma crise sanitária, né, uma crise de saúde, uma crise epidemiológica, que é a pandemia, né, do Covid-19, né? Nós também estamos vivendo um conjunto de crises, né, que caracterizam o nosso mundo, né? E podemos dizer o capitalismo do século XXI, né? E que, de alguma forma, elas foram potenciadas, né, pela crise sanitária, pela pandemia, né, de Covid-19, iniciada, né, justamente em dezembro, ou finais do ano de 2019, em Wuhan, na China, né, e que depois se difundiu pelo mundo via as diversas redes, né, de contato que estão estabelecidas em função da nossa globalização econômica, né, as redes de produção, as cadeias de produção, as redes turísticas, né, e que se espalhou pelo mundo, tanto que no Brasil chegou já em fevereiro, março, né, rapidamente a expansão, né, dessa pandemia. Mas não é só, então, uma crise de saúde, uma crise sanitária, né? Ela é uma crise econômica, né, que se estabeleceu, ela já vinha também se configurando a possibilidade de uma crise econômica em 2019, lá em meados de 2019, já havia uma discussão também entre economistas e tal, da possibilidade de uma crise econômica, né, que estava se aproximando, e justamente essa crise também apontava para essa mudança que a gente está vendo, né, de modelo econômico ou de rumos de desenvolvimento da China, né, e isso iria, e como está afetando, né, a economia mundial. Nós temos uma crise política também, né, uma crise política que está estabelecida no mundo também já há um bom tempo, né? E essa crise política se manifesta, né, pelo crescimento muito forte em diversos países, com maior ou menor intensidade, né, das forças políticas de extrema-direita, protofascistas, né, ultraliberais, conservadoras e assim por diante, né, e todas as consequências dessa crise que se implanta nos países nos quais essas forças têm se manifestado e o modo também como elas têm atuado, né? E isso também não pode estar esquecido aqui o papel, né, das redes sociais, dessa transformação do capitalismo, né, da transformação, revolução tecnológica que estamos vivendo, e do modo que nós estamos hoje nos interagindo socialmente via internet, especialmente, né? Alguns autores também acrescentam, autores e autoras, né, acrescentam a questão da crise climática, da mudança climática, que também é um objeto de disputa, né, e de discussão, né? O que levou, né, a se chamar a pandemia muito mais que pandemia do que uma sindemia, né? Ou seja, uma conjuntura, uma complexidade onde não se circunscreve apenas a uma questão biológica,
mas também a questões econômicas, sociais e políticas, né, que afetam a população. Então, a população não é afetada somente pela pandemia, no sentido epidemiológico, biológico, né, da propagação do vírus, da doença, das enfermidades. Essa pandemia traz também, né, junto com ela, questões econômicas, sociais, políticas, étnico-raciais, questões de gênero, né, e que isso também vai afetar mais ou menos a população de acordo com as diversas situações que ela convive, né? Diferentes países, dentro dos países, diferentes regiões, dentro das cidades e das metrópoles, diferentes setores, se está em bairros centrais, se está em periferias, se a população se ela é branca, se ela é negra, né? Se são homens, se são mulheres, se são de diversos gêneros, né? Não binários que estão colocados. Né? Então, a partir daí, nós vamos tendo um acúmulo, né, de situações e que nos levam a pensar, então, de que estamos vivendo numa sindemia, né, e não somente na pandemia. E também, né, a pandemia se manifestou, e aí chegamos aqui no nosso tema do Observatório das Metrópoles, né, do que nós trabalhamos, que é a questão da crise urbana, né, das nossas cidades. Então, o que as nossas cidades estão, o papel que tiveram, né, as cidades, as metrópoles, os espaços urbanos, né, nesse período da pandemia. E aí, a grande questão, né, é que ficou muito claro, né, para todos e todas, né, que as desigualdades urbanas, as desigualdades espaciais, territoriais, elas afetaram a população, né, a segregação espacial das nossas cidades afetou diferentemente, né, a população. Né? Então, os espaços mais segregados foram os mais impactados pela pandemia, né, e pela crise econômica, né? O nosso modelo de organização de cidades, né, cada vez mais cidades segregadas, cidades privatizadas, né, com diminuição dos espaços públicos, né, as periferias sem infraestrutura, né, abandonadas pelo poder público. Então, tudo isso, né, demarcou bastante também a esse momento da pandemia. Né? Então, a crise urbana, eu acho que é um fator importante também que vai se somar, né, àquelas crises anteriores, gerais, né, que eu coloquei ali para vocês aqui no nosso debate. Né? E nós temos, né, evidentemente, a crise na universidade, né, ou a crise da universidade, né, porque a universidade também foi e está sendo afetada, né, nesse momento que estamos vivendo, né, especialmente em função do corte de recursos, né, que nós estamos vendo, o estrangulamento dos recursos, estrangulamento orçamentário, né, das universidades públicas, mas também as universidades comunitárias, né, e falo isso também porque estamos aqui num espaço, né, das universidades comunitárias, também sofreram muito com essa crise, né, porque uma vez que a crise econômica afetou, né, uma vez que as políticas neoliberais, né, do nosso país, implantadas a partir de 2016, elas vêm com o corte de recursos, inclusive no financiamento, né, do ensino universitário, por exemplo, né, que contemplava as universidades comunitárias e também as privadas. Então, isso também afetou, acredito que, né, nós temos colegas do observatório que são da Universidade La Salle, por exemplo, e tiveram diminuição de número de matriculados, né, de estudantes, né, evasão e assim por diante. Então, problemas até muito similares aos que nós vivemos na universidade pública também, né? Então, na universidade pública, nós também estamos convivendo com essa crise, né, uma evasão de estudantes, especialmente,
né, estudantes pobres, estudantes da periferia, né, que eram estudantes cotistas, estudantes que eram beneficiários de programas, né, de permanência, e que esses programas foram reduzidos, e que também esses programas eles não têm um alcance restrito, né, e que numa situação de crise eles não conseguem sustentar uma família. Então, muitos estudantes tiveram, né, que ir à luta, né, e abandonar os estudos para buscar o sustento das suas famílias, sem contar as questões de cuidado, né, que afetaram também os estudantes, não só estudantes, mas também professores, né, todos nós somos afetados com isso, com algum ou outro parente próximo, familiar, né, que teve problemas com a pandemia, com a Covid, sejam problemas da própria doença, sejam problemas econômicos também, e as famílias estiveram muito voltadas para isso. Então, isso afetou a universidade nessa crise. Mas a crise, que eu acredito que seja maior até, né, que é na universidade, eu colocaria que a crise que tem a ver com a crise, não só essa crise econômica, mas tem a ver com a nossa crise política, né? E que é a instauração de um discurso, de uma narrativa, de um discurso mais que narrativas, né? E correntes de pensamento na nossa sociedade totalmente anti-ciência e anti-universidade, né? Então, a universidade sofrendo a oposição sistemática, ela já vinha sofrendo, né, ataques constantes, né, por essas forças reacionárias, conservadoras, né, atacavam a universidade. A gente teve aí uma série, né, de fake news, né, e mesmo pronunciamentos vindos de autoridades, né. Tivemos um ministro da Educação, né, que deferiu impropérios, né, assim, extremamente ofensivos contra a universidade pública, as universidades federais, né, que não acho que não vale a pena aqui repetir, mas que aludiam, né, a situações internas da universidade, como tráficos de drogas nas universidades, orgias sexuais, vocês lembram bem disso, né? Então, a universidade, imagina, a maior autoridade de educação do país, responsável pelas universidades, falando coisas desse tipo, né? Isso antes da pandemia, né? Então, a universidade já estava sob ataque, né, dessas forças ultraconservadoras, né? Posteriormente, né, tivemos também, a partir aí de 2019, né, uma crise de legitimidade democrática dentro das universidades federais, especialmente, né, com quase todos os reitores e reitoras nomeados, né, pelo presidente da República a partir de 2019, a quase totalidade deles não sendo aqueles preferidos das comunidades universitárias nas consultas realizadas, né? Que popularmente as pessoas chamam de eleição para reitor, né? Mas seriam consultas, né? Então, a universidade também vive, e a URGS vive nesse momento uma crise bastante grande de legitimidade, de gestão, né? E outras universidades pelo país afora, né, grandes universidades, citaria o exemplo aqui da Universidade Federal do Ceará, por exemplo, que estão vivendo grandes crises, grandes embates, né, em função dessa situação. Então, a universidade passa também, né, por essa crise, né, sendo afetada bastante por essa crise aí, né? Então, evidentemente que todas essas crises nos afetaram no nosso trabalho, né? Mas nós do Observatório das Metrópoles, e acredito que de muitos outros observatórios, né, trataram, né, de trabalhar, de se reorganizar, né, de se fortalecer, né, para poder desenvolver o seu trabalho. E assim nós podemos dizer assim que o Observatório das Metrópoles, ele realizou, né, vem realizando uma série de trabalhos, né, aí, como comentei anteriormente, a partir de reuniões, né, remotas, o núcleo se reunindo através aqui dessas redes sociais, dessas plataformas, né, podendo se reunir, a nossa rede nacional também,
passando pelo mesmo processo, quer dizer, se reorganizando e trabalhando remotamente, né? Porque a grande maioria dos nossos pesquisadores e pesquisadoras são das universidades, estão sediados nas universidades e a grande maioria estão praticamente afastados dos seus locais de trabalho, né? Alguns poucos já retornam aos poucos aos laboratórios, né, de pesquisa, as suas salas de pesquisa dentro das universidades, mas muitos e muitas ainda estão afastados. E também os estudantes, né, nossos bolsistas, né, que são preciosos no trabalho aí da rede, também afastados, afetados, né, pela Covid e assim por diante, né? Uma questão importante, né, eu acredito que no segmento do debate vamos falar mais disso, né, eu coloquei aqui ausência de dados, mas eu colocaria, seria melhor, né, ter colocado aqui a precariedade dos dados e a dificuldade de acesso aos dados. Nós trabalhamos muito, né, com relação à pandemia, e depois já vou mostrar isso para vocês, né? Nós trabalhamos muito com relação à pandemia, né? Mas buscamos, né, todos os nossos dados nas plataformas disponíveis, que eram disponibilizadas aí pelo governo federal, pelo governo estadual, pelas prefeituras, né, todos os portais possíveis, né, dos dados. E claro que a gente percebeu, né, na construção das nossas análises sobre a questão da pandemia, e nós estivemos voltados basicamente para fazer esta análise em função da pandemia, né, as análises dos impactos da pandemia, né, na população, né? Obviamente que nós tivemos, né, dificuldades, né, de organizar esses dados, né, conferir os dados, haviam muitas inconsistências em termos de colocação dos dados nas bases de dados, né? Haviam problemas que estávamos trabalhando com determinados dados e, posteriormente, né, os governos, autoridades de saúde, etc., atualizavam a lista, então, dados que a gente estava trabalhando lá de março, abril, opa, mudou o total de casos, o total de óbitos, assim por diante, vamos lá tudo de novo, né? Então, houve uma série de questões e dificuldades para a gente fazer esse trabalho das análises de dados, né? E já pensando na rede, né, de um modo mais amplo, né, e pensando já num médio e longo prazo, a grande questão que foi, né, e está sendo ainda, né, o adiamento do censo de 2020, que evidentemente, em função da pandemia, né, e no estado que nós estávamos, né, na pandemia em 2020, acredito que seria extremamente difícil a realização do censo, né? Para 2021, talvez, né, pensando hoje a situação que nós estamos vivendo, talvez pudéssemos, né, ter pensado na realização do censo. Mas acredito também que, pelo próprio perfil, né, político do governo federal, né, e da postura dele já antes mesmo da pandemia, que ele estava se manifestando com relação ao censo de 2020, né, já havia todo um receio, né, já em 2019, por parte dos grupos de pesquisa, dos observatórios, dos institutos de pesquisa, já havia um receio, porque aquela preparação, por exemplo, ela estava acontecendo, mas nada estava garantido, né? Então, a pandemia, evidentemente, acabou adiando o censo de 2020, né? E tivemos agora o adiamento de 2021 e esperamos que tenhamos o censo de 2022 nas melhores condições possíveis, né? O mais amplo possível, né? Porque também haviam muitas ameaças em termos do levantamento de dados, de corte, né, de recursos, e que isso também afetaria os dados que seriam trabalhados. Então, a gente está esperando aí, está também articulado, né, com outras redes de pesquisa, tentando, né,
que o censo seja o mais completo possível, né? Então, isso é uma questão que está nos afetando bastante aí, tá? Já estou me encaminhando aqui para o final, eu estou lendo aqui algumas questões e vou deixar também aí para posteriormente para o debate, né? E até porque também tem a intervenção do professor Jean, então eu vou deixar aqui mais adiante. Nós realizamos... Opa, saiu minha apresentação? Voltou. Opa, obrigado. Né, nós realizamos aqui uma série de atividades durante a pandemia, né? A Rede Observatório das Metrópoles, Rede Nacional, escrevemos o dossiê As Metrópoles e a Covid-19, né, sobre os impactos sociais, econômicos, territoriais da pandemia nas metrópoles brasileiras, nas regiões metropolitanas. Foram análises estupendas, tá lá publicadas lá na Rede Observatório das Metrópoles, né? Nós fizemos lives, né, dentro do possível, né? Tanto a apresentação do dossiê, agora estou falando aqui do nosso núcleo, mas teve todo um trabalho também nacional, né? Agora mesmo tivemos um congresso, né, que foi todo online, né? E vou ficar aqui no nosso núcleo aqui em Porto Alegre. Uma live sobre a participação em tempos de pandemia, também uma questão muito importante, porque uma série de canais de participação social, participação popular, né, no setor público, eles foram prejudicados, né? Então, reuniões de conselhos, né, que aconteciam, passaram para o online, e aí muitos dos ativistas, pessoas que participavam dessas reuniões ficaram prejudicados. Fizemos uma live discutindo essa questão. Fizemos também... Participamos, né, enquanto Núcleo Observatório das Metrópoles, na rede Urbanismo versus Corona no Rio Grande do Sul, participamos ativamente dessa rede, né, tanto nos estudos, como também depois na elaboração do dossiê, da carta, né, que foi entregue para os prefeitos, né, os candidatos a prefeito, e depois para os prefeitos, sobre essa questão da pandemia no Rio Grande do Sul, uma rede, né, que foi capitaneada pelos arquitetos, a partir do IAB e de outros núcleos de arquitetos, né. Participamos da campanha Despejo Zero na pandemia também, com diversos parceiros aí, estaduais e nacionais, Fórum Nacional de Reforma Urbana, CDES Direitos Humanos, né? Então participamos também, dentro do possível, né, em debates, fomentando abaixo-assinados, né, publicando artigos de opinião, né, nos veículos de comunicação possíveis, né, para a gente poder publicar, né, não estou falando de mim, estou falando de vários colegas do Observatório, né, que também atuaram. Estamos realizando um curso, né, de Direito às Cidades, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Esse curso está sendo online também, está ocorrendo agora a edição de Porto Alegre, mas já ocorreu em Campina Grande, Rio de Janeiro, São Paulo, né? É um curso nacional que tem as suas ofertas, vamos dizer assim, regionais, né? É um curso que está tendo auxílio financeiro, né? Patrocínio da União Europeia, através dos seus fundos. Estamos atuando dentro do possível, né, na revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, nos debates, né, também junto com a Tua Poa, né. Estamos aí lutando contra a boiada urbanística, né. Participamos do BR Cidades também, né, então, e agora, essa semana passada, né, no IHU, uma entrevista, né, sobre a boiada urbanística. Então, estamos muito atentos a isso, fazemos discussões, tentamos intervir, né, nesses processos que estão acontecendo aí de flexibilização, desregulação, né, da legislação urbanística, e um tipo de produção urbana, né, produção da cidade, né, bastante excludente, né, que está se colocando e que está tendo como justificativa a pandemia, porque, bom, aí isso é desenvolvimento, isso é progresso, isso é geração de emprego, né, então a gente está sofrendo com isso também, né. E temos apoiado, dentro do possível, né, outras campanhas, outros apoios, né, a Casa Mirabal, a Cozinha Solidária, que, infelizmente, né, numa atitude de insolidariedade, né, foi obrigada, né, a se retirar ali da Asenha, né. Estamos na campanha
né, fora Bolsonaro, né, independente de personalizar essa campanha, isso quer dizer também, né, que nós estamos lutando pela ciência, né, pela recuperação econômica do país, né, estamos lutando, né, com vacina para todos e assim por diante, tá? Então, o observatório participa, né, e não tem por que aqui não dizer, tá? Aqui passando, né, só para encerrar, né, aqui o dossiê nacional, aqui a capa do nosso dossiê, né, das metrópoles e a Covid-19, está lá no observatório, no site do Observatório das Metrópoles. Estamos preparando, quase terminando, né, já o dossiê 2021, a atualização desse dossiê. Né, em breve ele vai estar saindo, e depois vai sair os capítulos por metrópoles também, né? Aqui a propaganda aqui do nosso curso, né, e do caderno de formação, né, do Direito das Cidades, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as Políticas Públicas. Nós temos aqui, na nossa edição em Porto Alegre, 90 inscritos, né, então uma participação bem grande, a grande maioria aí de ativistas, de pessoas das comunidades. Ele é um curso para, né, as bases urbanas, né, não é um curso acadêmico que vai dar um certificado, né, por essas, muito mais voltado para isso mesmo, a formação, né, de ativistas e agentes populares, né. Aqui as nossas lives, né, que nós realizamos, né, e da apresentação do dossiê, da participação, né, nas metrópoles, e as nossas lives sempre tem convidados, tem pessoas de fora da rede, né, a nossa parceria com os movimentos sociais, com os movimentos populares, a gente faz muita questão, né, isto é uma questão de princípios, né, do Observatório das Metrópoles, né. Aqui também outros debates que participamos, né, com a Tua Poa, né, o ano passado, propostas para a cidade, né, as eleições, né, e agenda urbana ampla e democrática em Porto Alegre. Ali, essa live foi da rede, né, Urbanismo versus Corona, né, aqui do Rio Grande do Sul, ali a participação da professora Vanessa Marques, que é a nossa pesquisadora aqui do núcleo, né. Aqui a questão da rede Urbanismo versus Corona, né, que nós participamos, o Observatório das Metrópoles, aqui no Rio Grande do Sul, né, então foi um dos que participou do relatório, na construção desse relatório, dessa carta, né, e dos fóruns, né. A campanha Despejo Zero, né, que atuamos assim, dentro da possibilidade das redes de abaixo-assinados, né, de debates, né, então fizemos o nosso trabalho aqui aqui dentro do possível, né. E concluindo, né, eu não coloquei aqui, mas a gente está nesse momento, a rede nacional está em discussão de um novo projeto, um novo INCT, para ser implantado a partir de 22, né, o novo quinquênio, novo ciclo do Observatório das Metrópoles. Estamos encerrando esse ciclo em 2021, que era sobre os regimes urbanos nas metrópoles brasileiras, né, estamos já nos relatórios finais, nas conclusões, e a partir daí, eu acho que a rede está se inclinando para um debate, né, um programa de pesquisa, melhor dizendo, né, sobre as nossas metrópoles no pós-Covid, né, então estamos ainda na elaboração, a rede está em discussão, os núcleos, os grupos, né, debatendo aí quais vão ser nossos rumos de pesquisa, mas apontando para isso, as nossas metrópoles pós-pandemia e como nós vamos sair dessa crise ou dessas crises que eu falei anteriormente. E aí, concluindo, eu quero dizer assim, nós tivemos muitas dificuldades durante a pandemia, né, mas nosso compromisso social nos manteve trabalhando, mesmo em condições precárias, reafirmando nosso compromisso social, né, e acadêmico, né, de membros da universidade pública e das universidades comunitárias. Então, para iniciar, né, o nosso debate, né, eu fico por aqui e vamos depois aí, já estou lendo as perguntas, dando um abraço aqui para a Karen, né,
para as pessoas conhecidas aqui que deram um alô aqui, né, o Salvatore e tudo mais, né? Tá certo? Então, depois seguimos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. Lembrando, nosso seminário vai ser hoje e amanhã, vai estar passando pelo Facebook, pelo YouTube. Pessoas que quiserem comentar ou encaminhar perguntas, a palestra igual depois vai ficar disponível no YouTube e na página do Facebook do IHU, como os demais eventos promovidos pelo Instituto. E a gente convida de novo a todos e todas para assinar o canal, curtir, compartilhar com seus contatos. Perguntas igual estão nos comentários, mas para o fim a gente vai ler. Eu vou agora apresentar o currículo do nosso próximo convidado, professor Dr. Jean Segata. Ele é professor adjunto do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional. Possui mestrado e doutorado em Antropologia Social pela UFSC e é coordenador do NEAT, Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias, do PPGAS, da UFRGS e da Rede Covid-19 Humanidades MCTI. Boa noite, professor Jean, tudo bem? Boa noite, Miguel, tudo bem? Tudo, jóia. Vamos lá. Então, bom, inicialmente, eu preciso me desculpar pelo atraso do começo da atividade. Eu tinha um compromisso de início de tarde que foi alterado para o fim da tarde, e aí ficou um pouco sobreposto. Mas eu fico muito feliz de poder ter conseguido chegar para me integrar com vocês e ainda ter tido a oportunidade de acompanhar a maior parte de toda a fala do Paulo, a apresentação do Paulo. Eu também, de antemão, preciso agradecer ao convite, né, do João para participar desse 11º seminário de observatórios, né, para estar trocando ideias, conhecimentos, experiências com vocês da Rede Observatórios e do Instituto Humanitas da Unicinos. Fiquei muito feliz com essa possibilidade, porque, afinal de contas, né, esse é um tempo em que a gente realmente fazer ciências sociais, fazer ciências humanas, pensar em políticas públicas, é um compromisso social, é um compromisso acadêmico, mas também é um ato de resistência. Afinal de contas, não é fácil fazer ciência no Brasil hoje, sobretudo ciências humanas. Então, eu tenho certeza que esses momentos, além de uma troca de conhecimento, além de troca de experiências, é também uma troca de afetos, é também uma possibilidade da gente somar forças. Bom, eu vou contar um pouco para vocês, então, do que tem sido a experiência da Rede Covid-19 Humanidades MCTI. Eu percebi até que eu estava anunciado na propaganda do evento como Rede Observatório da Covid da Fiocruz. Né? Bom, sim e não também, porque, na verdade, o Observatório da Covid-19 da Fiocruz é parte da parceria que também, na qual também está engajada a Rede Covid-19 Humanidades MCTI. Sobremaneira, um dos eixos de atuação do Observatório da Fiocruz, que é o eixo 5, sobre o impacto social da Covid-19, que é coordenado pelo meu colega, parceiro de pesquisa, o professor Gustavo Mata, que é da ENS da Fiocruz do Rio. Tá? Então, eu falo um pouco da rede e vocês vão entender como é que a Fiocruz também entra na rede Covid-19 Humanidades e como nós também entramos como parceiros do Observatório da Covid da Fiocruz. Bom, a rede Covid-19 MCTI, né, depois na sequência a gente pode divulgar o link, inclusive o João vai divulgar no
aqui no chat do Facebook. Vocês podem acessar, tem uma página que conta toda a história e mostra um pouco do que a gente está fazendo, mas eu vou sintetizar um pouco disso na minha apresentação. A Rede Covid-19 Humanidades MCTI tem sede aqui no programa de pós-graduação em Antropologia Social da URGS. E ela mobiliza, na verdade, mais de uma centena de pesquisadoras e pesquisadores de diferentes áreas das ciências humanas, sociais e da saúde no Brasil e também do exterior. Bom, para vocês terem uma ideia, são 121 integrantes, mais precisamente, sendo que 75 deles são bolsistas da FINEP. São 10 professores, 15 pós-doutorandos, 6 em doutorado, 7 no mestrado, 37 na iniciação científica, além de 2 bolsas técnicas, né? E a gente também tem 40 colaboradores que são integrantes dessa rede, que são bolsistas de outros fomentos, né? CNPq, CAPES, FAPERGS e o Wellcome Trust da União, desculpa, da Inglaterra. Né? Além disso, a gente tem 6 consultores técnicos que são professores sêniores, muitos deles, obviamente, amplamente conhecido por vocês, o Rubem Oliven aqui do programa da Antropologia, a professora Cláudia Fonseca também aqui da Antropologia, a Nízia Trindade, que é presidente da Fiocruz, Sterling Langdon da UFSC e assim por diante. Bom, além aqui do próprio programa de pós-graduação em Antropologia Social, a Rede Covid MCTI também conta com a parceria, era isso que eu dizia antes, da Fiocruz. Não só a Fiocruz do Rio de Janeiro, onde está sediado o Observatório da Covid, né, mas a Fiocruz de Minas Gerais, a Fiocruz da Bahia, né, afinal de contas, é também uma instituição bastante capilarizada em vários estados e com diferentes institutos que fazem parte da sua rede. Além da própria Fiocruz, a gente tem a parceria do Instituto Brasil Plural, é um INCT, né, que fica sediado na UFSC. A gente tem a parceria da UNB, da Unicamp, da UFRN, da UFSM e da Unidab e da FGV. A Unidab é uma instituição comunitária do interior de Santa Catarina, né, e a Fundação Getúlio Vargas, mais precisamente, é a Unidade de São Paulo. Então, de uma maneira ampla, a rede hoje ela cobre 3 estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e o Distrito Federal. E também mantém colaboração direta no exterior com o University College London, com a Universidade de Oxford, com ambos da Inglaterra. Então, o CIESAS do México, a UNSAM da Argentina e a Universidade de Coimbra, né, isso por meio de projetos parceiros, né, ou seja, né, parte da nossa equipe também atua em outros projetos, todos, obviamente, sobre a própria Covid-19. Além do que, hoje a rede é responsável também por coordenar um comitê latino-americano, né, um grupo de trabalho latino-americano, que é ligado à Associação Latino-Americana de Antropologia, que se chama a Covid-19 na América Latina e no Caribe. Bom, como a rede, digamos assim, ela mantém diferentes projetos. O principal deles, né, que é o que deu o início para a própria rede, que é aquele que passou a ser financiado pela FINEP e então constituiu subsídios, né, produziu a infraestrutura necessária para a gente poder ter bolsistas, para a gente poder começar os trabalhos, é um projeto chamado a Covid-19 no Brasil, análise e resposta aos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e população em isolamento. Esse é o principal projeto, como eu dizia, e trata-se de uma encomenda transversal do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, o MCTI, que inclusive empresta, né, a sigla como parte do nome da própria rede, porque integra um conjunto de ações que foram iniciadas no início do ano passado, mas precisamente a partir do mês de março, né, é um conjunto de ações que compõem a chamada rede vírus do MCTI. Então, eles fizeram diversas encomendas para o desenvolvimento de diferentes tecnologias,
vacinas, EPIs, outros insumos hospitalares, mas também pesquisa de impacto econômico, mapeamento viral, tem os colegas da FEVALE aqui muito próximos que trabalham com o mapeamento das diferentes cepas de vírus que aparecem. Então, a gente tem conhecimento delas rapidamente porque tem um projeto cuidando disso, né? Enfim, o desenvolvimento epidemiológico da pandemia, há diferentes encomendas. A nossa é a única de tecnologia social, digamos assim, a que trata de impacto social da Covid-19. Então, o MCTI financiou e ele passa a ser implementado num convênio entre a URGS e a FINEP a partir de julho do ano passado. Bom, e a 2, então, como o próprio título diz, né, do projeto, Resposta aos Impactos Sociais da Pandemia entre Profissionais de Saúde e População em Isolamento, então a gente trabalha amplamente com 2 grandes eixos de pesquisa. E as nossas equipes, inclusive, elas se concentram mais em um ou em outro tópico, né, até pelo background, pela competência já instalada, uma boa parte do impacto da Covid-19 entre os profissionais de saúde é liderado pela Fiocruz dentro da nossa rede, né? O próprio Instituto Brasil Plural da UFSC também, que trabalha com profissionais de saúde há muito tempo, mas sobremaneira profissionais não tanto dentro do registro biomédico, mas, por exemplo, profissionais que trabalham com saúde indígena e assim por diante. Então, entre os profissionais de saúde, a gente tem desenvolvido o acompanhamento das rotinas em diferentes níveis de atenção, especialidades, formações, que vão desde os intensivistas, médicos intensivistas e outros profissionais de unidades de terapia intensiva, a clínicos, as especialidades, a enfermagem, fisioterapia, psicologia, mas também agentes de saúde, cuidadores e assim por diante. Já na população em isolamento, a gente dividiu o tópico em eixos, né, em sub-eixos. Então, a gente tem uma equipe acompanhando, por exemplo, o impacto da Covid-19 entre idosos ou entre pessoas com mais de 60 anos, que são descritas como idosos, né? Esse já é um ponto sobre o qual a gente tem debatido bastante, mas também entre artistas, entre um conjunto amplo que a gente tem chamado, não nós também, a literatura de uma maneira geral tem chamado de trabalhadores on demand, ou seja, mais precisamente os motoristas de Uber e os entregadores, né, que atuam de moto e bicicleta, e os trabalhadores do setor de frigoríficos. Esse em particular, eu não vou trazer muitos detalhes, mas esse em particular é o eixo que eu atuo mais intensivamente, né? A Covid-19 entre os trabalhadores da indústria frigorífica, aqui no Rio Grande do Sul, sobremaneira. Bom, em termos metodológicos, esse projeto, então, é uma análise qualitativa da pandemia, né? E esse é um grande diferencial, até porque é uma análise qualitativa, mas é um projeto de ampla escala, né? Um projeto que se dá a partir de uma rede nacional em diversos estados, e isso tem sido realmente o grande desafio da gente, né? Primeiro porque a pandemia em si, ela já é um evento em escala global. E muitas vezes a gente tende a confundir escala global com universal. Um evento ele pode ter escala global, mas ele não é universal no sentido de que ele não é homogêneo, né? A pandemia, ainda que aconteça em escala global, são surtos muito particulares, muito singulares, com intensidades, formas de agravo, qualidades que são diferentes. Ou seja, a gente vive uma pandemia múltipla e, sobretudo, desigual, né? Quando a gente fala, por exemplo, das condições nas quais nós vivemos a pandemia no Brasil, então, também em outros tantos lugares. Bom, então a pesquisa é desenvolvida de forma multicêntrica, multitemática, com estratégias que foram adequadas às situações locais das equipes, né, as competências que já estavam instaladas. Então, nós não temos uma única metodologia, um único padrão, né, para o desenvolvimento da pesquisa em todos os estados e sobre todos os tópicos, né? Nós temos um projeto que é uma espécie, como a gente costuma dizer, né, de um grande guarda-chuva, que permite que a gente desenvolva diferentes pesquisas qualitativas, né, que, de uma certa maneira, ressoam a própria multiplicidade da pandemia.
E o trabalho, então, é baseado sobremaneira em etnografia, uma boa parte da equipe é constituída por pessoas que foram treinadas em antropologia, ou pelo menos, né, a gente usa uma certa composição de ferramentas que são típicas da etnografia, como, por exemplo, a observação participante, entrevistas compreensivas, coletas de narrativas, surveys, e uma preocupação longitudinal, ou seja, né, as populações que a gente passou a acompanhar, a gente não teve uma preocupação de expandir, né, o número de participantes da pesquisa, mas, ao contrário disso, a gente tem intensamente acompanhado eles nas suas rotinas ao longo desse mais de um ano de pesquisa. E o último diferencial da pesquisa é que todas essas técnicas foram adaptadas a meios remotos. Isso é uma outra história. Hoje mesmo eu participei de um outro evento pela manhã, onde o tema era justamente discutir os desafios de se fazer etnografia online. Então não cabe aqui agora, mas a gente pode conversar mais sobre isso na sequência do debate, né? Bom, eu vou sintetizar um pouco do que a gente tem acompanhado, então, nesses dois eixos, né, por meio da pesquisa. O eixo profissionais de saúde, bom, eu não preciso nem dizer muito, mas vocês podem imaginar que a pesquisa tem realmente apontado a exaustão física e mental dos profissionais de saúde. Entre as razões e situações que são explicitadas por trabalhadores de diferentes segmentos e níveis de atenção em saúde de todas as regiões do Brasil, eu destacaria os seguintes pontos. Primeiro, logo no início da pandemia, ficava muito saliente a ideia, né, as narrativas que demonstravam medo de adoecer, medo de morrer em virtude da constante potencial exposição ao risco de contaminação com o vírus nos ambientes de trabalho. E, principalmente, né, com a percepção de alta contaminação que vinha acontecendo entre os colegas de trabalho. Então, a própria dinâmica do vírus, a própria mecânica biológica dele ainda era uma certa caixa preta, que precisava ser melhor aberta, melhor estudada, melhor decifrada, e isso criava justamente essa sensação de insegurança, né, com uma contaminação que, em muitos casos, levava essas pessoas contaminadas a desenvolver a doença e desenvolver de uma maneira muito aguda e em muitos casos, infelizmente, levando a óbito, e isso criava essa sensação entre os próprios profissionais de saúde de que eles poderiam adoecer e morrer a qualquer momento. Bom, isso se somava também, justamente no início ainda da nossa pesquisa, um pouco mais de um ano atrás, a uma evidente inadequação de condições materiais de trabalho, como problemas com a infraestrutura hospitalar, problemas de abastecimento, a falta de leitos especializados e a iminente falta de insumos e EPI. A gente viu, inclusive, várias crises, né, por falta de medicamentos específicos para, por exemplo, intubação, falta de oxigênio em alguns estados e assim por diante, né? Isso ainda mais no final do ano passado. Bom, uma sensação também de insegurança em relação à falta de treinamento especializado para a atuação em situação de pandemia. A gente não tem, enquanto política centralizada do SUS, né, uma cartilha, digamos assim, mais robusta sobre protocolos de atuação numa pandemia. Então, na verdade, muitos desses profissionais fizeram aquilo que um antropólogo que a gente gosta bastante, eu digo a gente porque é muito lido aqui na própria URGS, mas também em outros lugares, que é o Tim Ingold. O Tim Ingold explora muito uma dimensão do que é um aprendizado com o mundo, um aprendizado com as práticas, um aprendizado imerso e não um aprendizado da teoria. Olha, bem ou mal, esses profissionais acabaram fazendo de uma certa maneira isso, sabe? Eles aprenderam sobre a pandemia vivendo ela, mas não necessariamente por um treinamento prévio teórico, claro, né, com aquela formação básica, digamos assim, que todo profissional de saúde vai ter sobre os diferentes fenômenos que envolvem o processo de saúde e doença. Mas a vivência de uma pandemia, né, ela é muito curioso porque contrasta
de uma maneira muito forte com a própria emergência internacional das chamadas políticas de preparação e resposta. Bom, a gente vê isso desde as séries do Netflix, como qualquer livro dentro das políticas de saúde global, aquele anúncio, né, quase que profético ou oracular, dizendo, olha, uma pandemia vai acontecer, a gente só não sabe exatamente quando, e é importante que a gente esteja preparado para responder a ela. Bom, tudo isso parece que funcionava muito bem, né, dentro do imaginário de ficção científica, mas quando a pandemia de fato chegou, esse preparo e essa resposta não estavam tão assim, como se diz, na ponta da língua. Então, é exatamente por isso que esses profissionais acabavam se queixando de uma falta de treinamento especializado para a atuação em situação da pandemia, mas também para a falta de disseminação de informações oficiais sobre práticas de cuidado e fluxos, sobre procedimentos de trabalho e também pela falta de uma testagem constante. É bem sabido, né, que assim, a vacina foi algo que realmente mudou o curso da pandemia nesses últimos meses, né, e a despeito de ter chegado tarde, de maneira ainda difícil, insuficiente, com tantos escândalos envolvidos, né, hoje a vacina tem salvado vidas e tem diminuído, de fato, a pandemia. Mas todos nós que trabalhamos também com políticas de saúde sabemos que uma pandemia não se segura só com vacina. Um problema de saúde pública dessa dimensão não se segura só com vacina. A gente não tem até agora, né, uma política robusta do Ministério da Saúde em relação ao que mais que nós temos que fazer, né, para mitigar ou para terminar com a pandemia, que não seja só a vacinação. Então, a vacina está segurando as pontas. Felizmente, está segurando as pontas. Mas a gente está contando com a vacina e com um pouco de sorte nesse caso, porque só vacina não resolve uma pandemia. E é claro que, bom, eu não preciso nem falar sobre a disseminação de informações de desinformação, vamos dizer assim, de uma maneira geral, porque ela acontece nas redes sociais, ela acontece em qualquer pronunciamento dos nossos, não, que não é meu, né, de presidente da República, de ministros e assim por diante, mas vocês também podem imaginar que isso acontece em termos de uma confusão sobre protocolos dentro dos próprios espaços de saúde, né? Porque a própria pandemia ainda é esse objeto em controvérsia, ou seja, não é um fato, ele ainda é um fato em construção, né? E enquanto um fato em construção, ele é um lugar disputado, e enquanto lugar disputado, as informações elas podem ser muito díspares de um lugar para outro, e isso realmente produz uma sensação de insegurança. A comunicação certeira no universo da saúde ela é muito importante para eficácia de práticas e de políticas. Bom, esses profissionais também, então, se queixam demasiadamente de esgotamento físico em virtude das escalas de trabalho alongadas, sobretudo quando a gente viveu esses momentos mais intensos de pico, digamos assim, a gente não pode dizer necessariamente pico, mas momentos mais intensos, né? Relativos à alta demanda hospitalar, né? Chegou num momento da pandemia, do final do ano passado até abril desse ano, pelo menos, que o número de contaminados era muito expressivo, chegando de uma vez só nos hospitais, e esses profissionais eles não podiam sequer fazer adequadamente as suas pausas de trabalho, as suas escalas de trabalho, isso quando eles não tinham que substituir também outros profissionais que estavam afastados para recuperação, em caso positivo, para a Covid-19, que também agravou esse quadro. E a saúde mental também passou a ser afetada pela ampliação desse período pandêmico. Eu digo ampliação do período pandêmico porque eu acho que, de uma maneira ou outra, todos nós sentimos isso, né? Eu me lembro muito bem quando a URGS suspendeu as atividades presenciais por 15 dias. Poxa, 15 dias, então deixa eu reorganizar minha vida, porque eu vou ficar 15 dias em casa, eu vou precisar. Eu não sei se vai ter aula, se não vai ter. Depois de 15 dias, uma nova portaria saiu para mais 30, e depois mais 30, e assim subsequentemente até hoje, né? Então, essa sensação de que você faz uma organização também mental, uma organização da sua vida, pensando num timing
dessa pandemia, esse timing vai se tornando elástico, né? Então, isso realmente desgastou demais esses profissionais, como a todos nós. E 8, então, em cada 10 dos profissionais de saúde pública que nós acompanhamos relatam exaustão emocional após um ano de pandemia e falta de suporte psicológico para eles mesmos, né? Além disso, a pesquisa também tem mostrado inúmeras intersecções, tem trabalhado com intersecções de raça e de gênero, né? E tem mostrado ainda um cenário que, puxa, né, ainda é saliente demais, né, no país, incluindo entre profissionais de saúde. Por exemplo, pessoas negras ainda apresentam remuneração média menor do que as pessoas brancas nesses serviços de saúde. As mulheres têm alta participação em atividades de cuidado em saúde, né, e, em certa medida, acabam até se expondo muito mais e acabam adoecendo mais e queixam-se também de jornadas de trabalho duplicadas em virtude do fechamento de creche, sobretudo no primeiro ano da pandemia, né? E as responsabilidades domésticas. Então, além de mãe, passou a ser professor dos próprios filhos, né? Cuidadora do lar, mas também do próprio trabalho profissional. Então, essas duplas ou triplas jornadas acumuladas, né? Cargas acumuladas. Mas, ao mesmo tempo, também a pesquisa mostrou uma alta adesão, já no primeiro semestre desse ano, a vacinação, 86,6% dos entrevistados, das pessoas que nós estamos acompanhando, já estavam vacinados em abril de 2021. Como efeitos no sistema de saúde, também importa dizer que outros serviços começaram a ser represados. Eu, por exemplo, venho de uma trajetória de pesquisas que não era com a Covid, como muitos de nós, obviamente, né? Eu vinha de acompanhamento de políticas para vigilância e políticas públicas de saúde para vigilância e controle do mosquito Aedes aegypti, né? Trabalho com dengue, zika, chikungunya. E só para dar um exemplo, o controle de vetores, então, do agente do Aedes aegypti, que era realizado por agentes de saúde, foi extremamente comprometido devido à impossibilidade de entrar nos domicílios, né, principalmente durante a pandemia. Eu não vou aprofundar isso, mas vocês sabem que a gente viveu um surto bem considerável de chikungunya aqui na região das Missões, no Rio Grande do Sul, em abril desse ano. Ou seja, algo que não deveria acontecer, né, dado, por exemplo, as robustas políticas de vigilância e controle do Aedes aegypti que a gente tem, tanto em nível estadual quanto em nível aqui na região metropolitana de Porto Alegre, ou mais precisamente no município de Porto Alegre, né? Então, a gente tem sistemas muito apurados e muito bem sucedidos de controle, mas precisa ser colocado em manutenção, e isso não foi feito, e esses pontos cegos, esses vazios, né, foram acontecendo de um lado para o outro em diferentes serviços de saúde, ou seja, né, isso tem a ver um pouco com aquilo que um autor americano chamado Merritt Singer chama de sindemia, ou seja, né, a gente começa a carregar, digamos assim, um problema de saúde com outro, então as pessoas estão vivendo a chikungunya no mesmo momento em que estão vivendo a Covid, no mesmo momento em que estão vivendo sarampo também aqui, e assim por diante, ou seja, né, segura de um lado, mas aparece de outro, e isso se agravou profundamente agora durante a Covid-19. Bom, entre o eixo de população e isolamento, também não vou me demorar, porque eu vi que o tempo já está seguindo, eu começo falando dos idosos, por exemplo, né? O eixo de atuação sobre a população em isolamento envolve, então, pesquisas entre diferentes populações, como idosos, artistas, motoristas, entregadores por aplicativo, pessoas que trabalham no setor frigorífico. Bom, eu vou destacar, então, alguns pontos. Por exemplo, entre os idosos, os idosos encontram-se sujeitos a discursividades públicas nas quais o cuidado parece ter sido transformado em controle, associando o envelhecimento à falta de autonomia, incapacidade e dependência, e assim, obviamente, contrariando as vertentes contemporâneas que privilegiam os esforços de autoprodução ativa, autônoma e independente dessa população. A pesquisa tem mostrado que o envelhecimento e a gestão dos perigos associados à infecção por Covid-19
são muito melhor compreendidos a partir das relações entre os próprios sujeitos, os seus vínculos familiares, os seus vínculos vicinais e as redes de cuidado, né, do que pelo caráter exclusivamente normativo, né, sobre o qual o risco foi associado à idade cronológica dessas pessoas. Isso sem falar na própria política doméstica, né? Ou seja, né, ao invés da gente tentar entender o que está acontecendo com essa população a partir das políticas públicas, a gente começou a ver como é que é essa atuação que emerge da própria população, sem necessariamente a política pública. A política pública para os idosos durante a pandemia foi essa de controlar a sua vida muito mais do que cuidar. Bom, nesse processo também percebeu-se uma modificação muito significativa das dinâmicas familiares de habitação das casas, realizadas para proporcionar formas ativas de proteção contra a contaminação pelo vírus e a atenuação dos riscos provocados pela pandemia. Algumas das transformações que foram observadas na vida dos idosos foram a inclusão de familiares na sua unidade doméstica, né, ou o deslocamento desses idosos para outras casas, como a de filhos ou de netos. As casas, então, tornaram-se importantes infraestruturas de cuidado no cenário de vulnerabilidade sanitária, seja pelas políticas de isolamento, seja por essas políticas de cuidado dos idosos, né? Então, isso revelou a importância do espaço doméstico, do espaço familiar no cenário social e político da pandemia. E essa modificação também das dinâmicas de habitação das casas representou, em alguns casos, é claro, o aumento de trabalho e das despesas para a manutenção da casa, sendo os idosos uma população ativa na manutenção das condições sociais e econômicas necessárias à reprodução da vida de certos membros de suas famílias, como filhos e netos. Quer dizer com isso que tal dinâmica, muitas vezes, né, de reestruturação familiar foi possibilitada pela garantia da estabilidade financeira proporcionada pelo recebimento da aposentadoria, que passou a compor, né, a renda de uma unidade familiar maior. O que é muito curioso, porque contrastava, né, duramente com, bom, os inúmeros memes que circulavam na internet, coisas como chamando os idosos de teimosos, muitas vezes infantilizadores, animalizadores, até como um que frequentemente aparecia nas redes sociais que eu faço parte, que era o do caminhão catavéio, sabe, como se fosse uma carrocinha e assim por diante, né, sugerindo que essas pessoas não estavam se cuidando durante a pandemia. Bom, com relação à vacina também, né, esses idosos manifestaram sentimentos ambíguos, né, de um lado a esperança, mas também muita desconfiança, né? Isso porque foram a primeira população a receber junto com os profissionais de saúde, né? Então, como uma população prioritária. Muitos, inclusive, se queixavam disso, né? Porque diziam, bom, eu estou em casa, mas são os meus filhos que estão indo para a rua, estão fazendo essa circulação, eles deviam se proteger antes de mim, né? O que nos ajuda a pensar um pouco nas formulações que resultarão desse projeto, que são, né, de propostas realmente de políticas públicas, né, que venha de uma maneira orgânica, que venha das vozes dessas pessoas, né, que integre-se com as vozes dessas pessoas. Bom, e obviamente também que essa população ficou realmente muito suscetível à exposição de redes sociais, né? As redes em si não são ruins, mas o problema é que elas viraram um campo de disputas e, sobretudo, um espaço de profusão de notícias falsas, né, e de desinformação, e isso criava realmente um ar de dúvida sobre a vacina, né, e mais particularmente um ar de dúvida muito xenofóbico, fomentado, obviamente, né, pelos discursos da família que ocupa cargos públicos, tanto, né, na presidência como no Senado e entre os deputados, que eram os memes de chamando a Coronavac de vacina, né, e falando sobre os riscos de, sei lá, de ficar conectado a uma rede 5G ou de ter um chip instalado dentro do seu corpo e coisas nesse sentido. Bom, o fator tempo, por fim,
é um dos que me toca mais, assim, quando eu escuto as narrativas dessas pessoas, porque é algo que bateu muito forte entre os idosos, né? É claro, como eu falava para vocês, essa angústia de saber quanto tempo mais que a gente vai permanecer em isolamento, quanto tempo mais vai ter a pandemia. Só que os idosos diziam o seguinte: olha, eu não sei quanto tempo eu ainda teria de vida se não tivesse aqui dentro de casa. Será que eu vou passar o resto da minha vida aqui dentro agora, né? Então, são relatos muito fortes, assim, né? Tem uma frase, né, de uma senhora que conversou com a gente falando sobre um amigo, olha, morreu de tristeza, né? Em referência à desesperança em relação ao tempo aumentado do isolamento. Então, obviamente que esse fator tempo é um tópico que a gente tem discutido muito, sobretudo com essa população. Bom, o eixo dos trabalhadores on demand, do setor agroalimentar. Bom, primeiro que os trabalhadores do setor de entrega de refeições por aplicativo, né, aqueles que trabalham Uber Eats, iFood, que trabalham com bicicletas, né, mas nos ajudou a entender, né, que vírus sozinho não faz pandemia, né, que ele atua com um emaranhado muito contingente, muito situacional de diferentes materialidades, discursos e tudo mais que performam o risco, né, que intensificam, né, a pandemia. A pandemia, ela é um evento que é uma rede realmente, né, que se estabelece a partir desse encontro fortuito e infeliz, né, entre condições precárias e um agente patógeno, e também, obviamente, de políticos que querem fazer passar boiada, como disse o Paulo, e que são talvez agentes mais infecciosos do que o próprio vírus, né? Mas era muito curioso porque esses entregadores, logo de início, a gente estava muito preocupado. A nossa hipótese era de que era uma população exponencialmente exposta ao vírus, porque enquanto uma boa parte podia se isolar, eles faziam um serviço de manutenção do isolamento dos outros. As pessoas pedem comida para permanecerem em casa, mas alguém tem que trazer, né? Então, eles narravam coisas muito fortes, né? Eu me lembro muito bem quando eu comecei a conversar com uma entregadora e disse: olha, mas como é que você tem feito com o vírus? E ela estava me olhando. Sabe, está preocupada, né, de se contaminar? Até uma hora que ela parou e disse assim: olha, professor, você já andou de bicicleta aqui em Porto Alegre? Os motoristas odeiam a gente. Sabe, a gente lida com a morte todo dia aqui no trânsito. O vírus é só mais um das coisas que quer matar a gente. É só mais uma das coisas que quer nos matar aqui. Então, olha, se realmente existisse uma preocupação com o nosso setor, a gente já tinha ganho capacete, joelheira, luva, a gente já tinha educação no trânsito, sabe? Então, a gente já teria menos hostilidade, eu não teria que passar todos os dias por situações de assédio, ela me narrava, né? Além do que, as pessoas, isso é uma frase que deu título a um artigo que vai sair deve sair logo, tá? Sobre o título do artigo é Duas Pandemias, né? A uberização e a Covid-19, mas ele começa justamente com uma frase dela que me impactou muito. Ela diz o seguinte: olha, por trás de um aplicativo tem uma pessoa que os outros não queriam que existisse. Porque as pessoas olham para a gente com cara de nojo quando a gente chega no portão ou na porta de casa para entregar a refeição que pediram. Eles pensam que é um passe de mágica, que você faz um pedido por um aplicativo e ele chega voando na sua casa. Mas quando vê que tem alguém ali, não é alguém desejável, sabe? Então a gente lida com essas situações o tempo todo. No caso dos motoristas de Uber, o medo do vírus também se misturou com medos anteriores, né? Sobremaneira de assalto e outras violências. Essa narrativa sobre as violências é muito presente, né? Muito mais do que o próprio vírus, tá? Esse é um ponto que eu queria ressaltar. Então, se sobressaem muitas ambiguidades no discurso deles, né? Primeiro, quanto mais corridas fizer, maior a lucratividade, mas também maior o risco de contaminação, né? Maior a demanda de serviços em referência ao medo de parte da população fazer uso de transporte coletivo, porém, essa demanda que parecia grande, de início se pulverizou, porque com uma economia
precária e destruída como a gente tem, as pessoas passaram a trabalhar como Uber. Então, a alta demanda foi pulverizada pelo número exponencial de novos motoristas na praça, né? E em ambos os casos, então, entregadores e motoristas, essas histórias frequentemente destacam a crônica inexistência de garantias de direito e de proteção trabalhista para esse setor, muito mais do que a falta emergente de equipamentos de proteção, como máscaras e álcool gel. Já faltava muito mais coisa antes mesmo da pandemia. Já os trabalhadores do setor frigorífico, que é o eixo que eu mais particularmente trabalho, foi muito impactado pela Covid-19. Bom, entre março de 2020 e março de 2021, mais precisamente, foram confirmados 7.697 casos de Covid-19 apenas entre trabalhadores do setor frigorífico aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu não estou nem contando os familiares, os vizinhos, os amigos, estou contando os trabalhadores do setor frigorífico. No mês de junho de 2020, esse número chegou a representar mais de 32% dos casos do estado, ou seja, 1/3 do contingente de contaminados aqui no Rio Grande do Sul. Então, se no mês de março e no mês de abril a Covid começa a se espalhar aqui por Porto Alegre, pela região metropolitana e pelo setor turístico da Serra, no mês de junho a gente já tinha ela capilarizada por todo o estado e, muito coincidentemente, justamente de forma mais evidente nos municípios que são sede de plantas do setor frigorífico. A Rede Covid Humanidades, então, tem buscado compreender a relação entre o trabalho da indústria agroalimentar e o fluxo entre interiorização e globalização da doença, porque, afinal, o agronegócio é um negócio offshore, né? Ele é espalhado e capilarizado, né? Quando você pensa lá na Tyson Foods ou lá na JBS, ela está ali no teu vizinho também, que cria meia dúzia de cabeças de gado, ou uma granja de porco, que vende para uma cooperativa, que vende para uma planta frigorífica, que faz parte de um grande conglomerado. Então, essa circulação realmente ela é muito capilarizada por toda uma escala global. Deixa eu falar só para vocês terem uma ideia do que eu ouço nesse setor. Eu trabalhei com febre 3 dias. Eu estava com Covid e eu não fui o único, só que eu não podia trabalhar, relatou um dos informantes chamado Nelson, tá? Que explicou que, se afastado do trabalho, ele teria o seu salário cortado no fim do mês e não conseguiria prover a família e honrar os seus compromissos financeiros. Só que esse cenário chama ainda mais atenção se a gente correlacionar ao fato de que a produção agroalimentar no Brasil, particularmente o da carne, aumentou em 10% a sua produção e exportação no ano de 2020, que foi quando o Nelson trabalhou com Covid, porque não podia parar. Foi esse mesmo ano também, né, que fez com que o Brasil virasse notícia internacional no cenário da insegurança alimentar. Depois de 25 anos, né? Hoje, a cesta básica está custando 63% do salário mínimo. Ou seja, o Nelson trabalhou com Covid, doente, para alimentar os mercados internacionais do agronegócio. Eu não preciso dizer isso para vocês, todo mundo aqui sabe que o agronegócio não produz alimento, o agronegócio produz ecologias precárias, produz doença intensiva e produz números nas bolsas de valores. Mas aquela promessa populista de que nós alimentamos um mundo cada vez mais populoso e faminto, não, alimenta a conta dos investidores desse setor, muito mais do que as nossas barrigas. Tá? Nunca se comeu tão pouca carne como nos últimos 15 anos aqui no Brasil, e um setor que está aumentando a cada ano a sua produção, né? Ou seja, não é alimento que se produz. Bom, os artistas, então, eu já estou me encaminhando para o final, viu? Os artistas, nós temos acompanhado essa população e é um dos setores que tem trazido histórias de perda, mas também de reinvenções. Entre as populações analisadas na pandemia, trata-se daquela que há mais tempo teve as suas atividades restringidas, né? Porque a reunião pública, né,
que é associada a essa atividade como sendo uma característica tão positiva da cultura e da arte, foi requalificada como sendo aglomeração e sinônimo de risco nas novas linguagens da pandemia. Então, o que antes era fruição e sociabilidade virou aglomeração e perigo. E tal restrição, então, tem impelido artistas a reinventarem as suas técnicas de trabalho, como ensaios e apresentações online. Outros relatam a busca por trabalho em outros setores. Isso porque, às vezes, a gente fala de artista, a gente pensa do cantor que está ali na frente, a gente não pensa de uma equipe de dezenas de pessoas que trabalham com ele, para ele também, dentro dessa atividade, né? E, por fim, também há as queixas de estigmatização face à confusão que é provocada, sobretudo, pela opinião pública, né? O que seria o trabalho do artista e algumas iniciativas isoladas, por exemplo, de pessoas que têm promovido festas clandestinas, inclusive alguns artistas de renome nacional fizeram isso. Então, acaba que... Bom, a população de artistas, eu também não preciso falar para vocês, né? A arte no Brasil é um negócio que, em si, já é estigmatizada ainda, né? Historicamente, o artista não é nem considerado por muitas pessoas como um trabalhador, é considerado um vagabundo, alguém que não deu certo, então vai virar artista ou qualquer coisa nesse sentido. A própria arte, inclusive, ela é muitas vezes considerada apenas fruição, apenas lazer, apenas diversão, quando que, bom, né, dentro da filosofia analítica, você pega nomes, por exemplo, como Nelson Goodman, nos Estados Unidos, né, que insistiu ao longo da sua trajetória, né, de produção em ser a arte também produção de conhecimento e não simplesmente fruição. Né? Então, ao invés da arte ser parte dos manuais de estética, no argumento dele, também deveria ser parte daqueles da epistemologia ou da filosofia analítica, de uma maneira mais geral, porque a arte também é uma forma de representar. E representar o mundo, as coisas, representar aquilo que a gente chama desde da filosofia grega antiga como aquilo que é a produção de conhecimento. Bom, enfim, só para dizer para vocês também que está em processo de implantação a fase 2 desse projeto, que já foi aprovada no MCTI e na FINEP, então está agora na fase de construção do convênio, que é a Covid-19 no Brasil, fase 2, análise e resposta aos impactos sociais da pandemia sobre a imunização, tratamento, práticas e ambientes de cuidado de recuperação de afetados, que vai durar até o fim de 2023. O nosso ponto é que pandemias e epidemias são vividas em ciclos de intensidade e temporalidade que excedem as narrativas lineares de começo, meio e fim. O fim não implica a cessão da circulação do agente patógeno e da redução da contaminação e morte por meio da imunização do tratamento. Diferentemente, né, não sou pessimista, não, a literatura sobre o tema está trazendo, diferentemente da esperança idealista da erradicação biológica, o fim de uma pandemia, todos nós sabemos, depende muito mais de uma contínua negociação política, ética e social sobre os níveis aceitáveis que permitem a administração de uma vida social normal, aquilo que muito tristemente foi chamado de novo normal. O ponto-chave, então, dessa segunda fase da pesquisa é justamente a análise e a resposta às disparidades e às injustiças sociais que estão implicadas nessa zona nebulosa, complexa e incerta, que é frequentemente descrita como pós-pandemia. Afinal de contas, o que é isso e como é que isso se resolve, né, nessa multiplicidade, nessa diferença tão grande? Então, quais os impactos sociais da imunização contra a contaminação com o vírus e dos tratamentos de quem desenvolve a Covid-19 na decisão e na manutenção dos níveis aceitáveis de doença? Qual que é o papel dos ambientes da prática de cuidado, de recuperação, de reparação de traumas, de sequelas, de processos de enlutamento, de reestruturação familiar, educacional e profissional, naquilo que é chamado de decisão sobre a administração de uma vida normal? Como é uma vida normal com tudo isso ainda tão vivo, né, dentro de nós? Eu encerro, então, né, deixando... enfatizando aquilo que, para nós, é o que dá sentido a toda a rede Covid-19 humanidade. Para nós,
a pandemia é um evento múltiplo e desigual. Os surtos que a constituem têm intensidades, qualidades e formas de agravo e prevalência muito particulares. Há formas de estabelecer padrões, como, por exemplo, a identificação do agente patógeno, a compreensão da sua infecção, mas distinções socioeconômicas, culturais, políticas, ambientais, coletivas ou mesmo individuais tensionam a homogeneidade do risco, da vulnerabilidade, da doença e do cuidado. Vírus sozinho não faz pandemia. Há sempre um emaranhado mais ou menos contingente que estabelece condições favoráveis para que eventos como esse ganhem forma, extensão e intensidade. Conhecer um agente patógeno é fundamental, mas a sua superexposição costuma desviar a atenção dos agravantes locais, constituídos de profundas estruturas de desigualdade e injustiça social. Então, as pesquisas que são coordenadas pela Rede Covid-19 Humanidade dão preeminência aos conhecimentos e às experiências culturalmente localizadas, incluindo tradição, religiosidade, etnicidade, gênero, idade, relações de trabalho ou distinções socioeconômicas. Afinal, se a pandemia não é um evento homogêneo, as nossas respostas a ela também não podem ser. Enfim, eu fico por aqui. Tudo que a gente tem produzido está no site da Rede Covid-19 Humanidades, que foi colocado no chat do YouTube, mas também as redes sociais, Instagram, Twitter. Né? Além de ser um espaço de produção de pesquisas, a gente também assumiu o compromisso de ser um espaço de divulgação científica, de divulgação de informações confiáveis sobre a pandemia, de divulgação contínua, né, de resultados, ou seja, a gente não vai publicar tudo lá no final, a gente vem trazendo resultados parciais e as nossas redes e o site são atualizados todos os dias. Né? O tempo todo a gente está trazendo informações sobre eventos que estão acontecendo, eventos de parceiros, os próprios eventos dos integrantes da rede, mas também os resultados que aqui e acolá vivem aparecendo. Afinal de contas, é uma equipe grande, são mais de 100 pesquisadores, então, né, o tempo todo tem aparecido livros, capítulos de livros e outras formas de produção de conteúdo. Né? Então, vocês podem acessar tudo isso abertamente também lá no site da Rede Covid. Bom, eu fico por aqui, agradeço imensamente a oportunidade da gente conversar. Bem, agradecemos ao professor Paulo Soares, professor Jean Segata, pela riqueza de informações, muitas informações. Gostaríamos de ter muito mais tempo para poder nos aprofundarmos ainda mais. Né? Bem, agora vamos abrir para algumas perguntas de quem está acompanhando o evento. Né? A Karen Potter pergunta ao professor Paulo, no caso, mas também já vou estender ao professor Jean também, que é uma pergunta que cabe aos dois, né? Quanto tempo será necessário para o Brasil recuperar-se de todo o retrocesso que está sofrendo nesses últimos anos? Vamos colocar, de repente, 3 perguntas em sequência para dar um pouco mais de dinâmica, né? A falta de transparência de dados públicos é um problema que já vivenciamos antes da pandemia, né? Com relação também a essa questão do IBGE, a questão do censo, né? E no caso, o Guilherme Lopes, né, fez a afirmação anterior, agora é completa, né? E durante a pandemia ficou ainda mais evidente esse objetivo de não ser transparente, entre aspas, com os dados, por parte de nossas autoridades correlatas nacional, estaduais e até mesmo municipais. Bem, deixo essas 3 afirmações para os professores debaterem, né? Questão que envolve os dados, questão que envolve o censo, até aproveitando o gancho do Guilherme ali, completo essa indagação com relação ao próximo ano, né, os desafios para a pesquisa, academia, um enfoque geral, assim, digamos. Eu sei que é difícil a missão, né, de prever alguma coisa para o próximo ano, mas, de repente, um exercício de reflexão sobre isso, completando a colocação do Guilherme. Não sei se o professor Paulo... Estava colocando o som aqui. Bom, boa noite para o Jean, que eu não tinha ainda falado assim diretamente aqui na live aqui com ele. As questões são até
gerais e de uma resposta assim, muito complexa, né? Começando primeiro dar um alô para a Karen, já tinha dado um alô para ela, que está lá em Portugal, né, conhecida nossa, que ela coloca, né, quanto tempo vai demorar para a gente se recuperar, né? Primeiro, que eu acho que a gente ainda não saiu também, né, do retrocesso. Então, acho que primeiro a gente tem que pensar em sair do retrocesso, né? O Jean estava discutindo aqui a questão do tempo, né? Então, eu acho que é um pouco essa questão que foi colocada aqui, de quanto tempo demorar para se recuperar. Eu acho que a gente tem que pensar nas saídas desse retrocesso. Aí tem uma questão ali eu também fiquei lendo aqui as conversas, né, da Marilene Maia, que pergunta, né, quais as trilhas necessárias e possíveis, né, para enfrentamento, né, das crises no contexto atual. Isso. Obrigado aí, Adriano, né, que colocou aí a questão da Marilene. Eu acho que está vinculado com essa questão que a Karen colocou dos tempos necessários, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente está fazendo, né, como trilhas necessárias, é justamente isso, a gente está estudando, está analisando, né, dentro das possibilidades, está fazendo todos os encaminhamentos de discussão sobre as crises que nós estamos vivendo, né? Então, isso é um ponto inicial. Nós temos diversos projetos, diversos caminhos também colocados, né? Eu não vou aqui agora assim dizer um por um ou qual que seria o mais correto, mas nessas questões que foram colocadas e aqui que o Jean nos trouxe também brilhantemente aqui na exposição dele, né? Existe toda uma discussão sobre essa questão, né, de uma reconversão econômica, por exemplo, uma economia verde, né? Hoje de manhã mesmo, numa aula, né, da graduação, convidei um colega, né, que é conhecido talvez de muitos que estejam assistindo aqui, o Ivan Tartaruga, que está trabalhando na Universidade do Porto, né, e ele tratou dessas políticas, né, ambientais e sociais da União Europeia, por exemplo, né? Então, que são, e especialmente essa questão do European Green Deal, né? Então, a transformação da economia europeia numa economia verde e tal. Então, isso aí é um caminho, né? Nos Estados Unidos chamam de New Green Deal, não sei se seria o caminho, ou o único caminho, não é o único caminho. Tem a discussão do decrescimento também, que eu acho que é muito importante, né, também. Então, tem vários debates, né, da discussão do mundo, aí, os rumos econômicos, né, que nós podemos trilhar. E nisso, né, entra também todas essas questões. A gente está falando de questões ecológicas, mas a gente está tratando aqui de produção alimentar, a gente está tratando aqui também de relações de trabalho, a gente está tratando de serviços públicos, quer dizer, então, uma série de questões, né, que devem ser tratadas e discutidas, né, e aí enfrentadas, quer dizer, são diferentes projetos, né, diferentes narrativas aí que estão em disputa, elas devem ser enfrentadas. O momento, ele não é um momento muito propício, né, nós temos aí todo um outro setor que eu comentei ali no início da minha exposição, né, todo um outro setor justamente empenhado, né, e infelizmente está fazendo isso muito bem, né, em encaminhar processos aí anti-ciência, anti-pesquisa, né, uma reforma do Estado, né, prejudicial aos serviços públicos, né? Então, a gente tem o corte de recursos para ciência e tecnologia, né, para pesquisa em si, né, da própria universidade. Então, tudo isso, né, tem um lado e tem as possibilidades de projeto que a gente pode se contrapor, né? E aí, enquanto universidade, enquanto grupos de pesquisa, né, a gente toma um determinado posicionamento. Então, não é um tempo para sair desse retrocesso, de se recuperar, porque a gente primeiro tem que sair, né? Talvez tenhamos oportunidades aí no futuro próximo de pelo menos amenizar um pouco, né, a situação que a gente está vivendo, né? Mas, então, eu acho que faz parte também assim, de todo um trabalho também, né, com relação à população, né, da população entender até a pesquisa como está sendo feita,
né, pelo Jean, nós trabalhamos em umas pesquisas mais gerais, né, que mostramos os efeitos, as questões, mas uma vez que a gente publiciza isso também, eu acho que isso permite que mais pessoas tomem consciência das situações e tomem posição no sentido de reverter onde nós estamos. Com relação aos dados, né, também foi colocado aqui que a gente sempre tem dificuldade de transparência nos dados, né? Mas eu acho que durante um bom tempo a gente conseguiu fazer muitas pesquisas com muitos dados possíveis, né? Então, agora a gente está vendo também essas tentativas de cerceamento, né? Por exemplo, muitos setores aí do setor público, da parte de pesquisa, né, tendo que passar antes pelos seus dirigentes os resultados de pesquisa. Nós vimos isso acontecer com o IPEA, com o Embrapa, né, com outros estudos aí feitos, né, por pesquisadores dos quadros de governo, né. Essa questão da divulgação dos dados, né, da Covid, ficou muito evidente isso também, porque ela poderia contribuir, né, para a construção ou desconstrução de narrativas. Então, teve esse problema. Alguém colocou aqui a questão do consórcio, né? Então, foi necessário a gente recorrer a sites. Felizmente, hoje as redes, elas permitem também, né, a criação de bancos de dados públicos, dados abertos. Então, isso se faz um empenho, né, de se construir esses dados, plataformas colaborativas, né, e se permitir também ter esses dados. E, por último, né, assim, como uma grande questão é que nós temos ainda, né, dentro do possível, os nossos mecanismos legais que não foram revogados, né, tipo lei de transparência, e exigir realmente esses dados. Eu lembro que num seminários anteriores nós tivemos um debate, inclusive, né, com o TCU, né, que estava presente aqui no seminário, comentando essa questão, né, da lei da transparência, dos dados abertos, né, e de como ter acesso aos dados. Então, também a gente pode agir nesse sentido, né? Mas é claro que especialmente a questão do censo, mas eu acredito que ele vai sair o ano que vem, porque é um grande momento, né, uma grande coleta, né, de dados geral da população, e eu já imagino, né, o que vai acontecer o ano que vem em termos de fake news com relação ao censo. Vai ser uma batalha também, né, de convencimento da população para que permita, né, os recenseadores, né, os trabalhadores e trabalhadoras do IBGE que vão fazer essa coleta, né, ter acesso às suas informações, aos seus dados, que não pensamos não que não vai haver toda uma campanha também, assim como a gente tem a campanha com relação à vacina, com relação aos dados da Covid, né, a fraudemia e outras coisas que surgiram aí, né, nós provavelmente vamos ter também, né, uma campanha muito forte de determinados setores com relação ao censo, não dê seus dados, isso e aquilo, e não vamos estender muito aqui, dada a entrada da hora, mas a gente sabe por onde vai o discurso e a possibilidade desse discurso. Fraudemia eu não conhecia, não, Paulo. Sim, fraudemia. Não, enquanto fenômeno, ele é realmente bem conhecido, mas nominado dessa forma foi novo para mim, viu? Não é nada, inclusive. Uhum. Bom, olha só, eu me somo ao Paulo em dizer que é difícil fazer previsões, né? Até porque tentar a recuperação, obviamente, do que está sendo feito. Já que eu falei em memes, né? Outro dia passou um novo na minha rede social, dizendo que o projeto Bolsonaro era o JK invertido, né? 5 anos em 5, só que para trás, sabe? Então, não, era um meme, mas de fato acho que ele é muito elucidativo realmente do tamanho do retrocesso que a gente está vivendo em todos os setores, na verdade, né? A gente tem visto os financiamentos de pesquisa, a gente tem visto as políticas de educação, as políticas de saúde, flexibilização de regras de
de direitos trabalhistas, e a conta vai, né? A boiada passou em todo lugar, né? Então, de baseada, como dizia, né, o Salles, pois de simplificação, né, dada de baseado. Eu acho que esse realmente é um ponto que ele é muito importante, porque pensar na recuperação não pode se restringir a pensar simplesmente no fim da pandemia. Como estava dizendo para vocês, né? O vírus encontra um cenário favorável para a intensidade da pandemia, né? Mas e não é com a eliminação do vírus ou com a cessão da circulação dele tão simplesmente que tudo vai voltar ao lugar. A gente sabe que a pandemia, ela de uma certa maneira colocou em relevo, né, uma série de problemas estruturais muito mais amplos e que de alguma forma ficavam varridos às vezes para debaixo do tapete ou invisibilizados ou assim por diante, mas que ganharam forma e que intensificaram, obviamente, todo esse evento crítico. Então, assim, o tempo é difícil de mensurar, mas robustamente a gente vai precisar ter uma série de políticas realmente sociais robustas para que a gente possa voltar a ter, digamos assim, alguma esperança de novo, né? O termo parece tão religioso da esperança, mas acho que ele fala muito sobre, né, essa descrença em relação ao futuro. Mas tem mais, assim, eu digo particularmente no setor que eu faço a pesquisa, ou o que é um pouco do que eu pesquiso aqui na URGS de uma maneira geral, são políticas ambientais, relações multiespécie, relações com animais, é isso que eu tenho trabalhado há muito tempo, né? Quando eu falava que eu trabalhava com as políticas de controle vetorial, tinha a ver necessariamente com uma política também pensada em termos de ambiente, também pensado na administração dessa nossa vida com outras criaturas, né? Quando eu falo de uma política multiespécie, ou quando eu falo de saúde multiespécie, eu estou pensando justamente em trazer para um primeiro plano do trabalho etnográfico, além dos humanos, os artefatos, os micro-organismos, os animais, as plantas, os ambientes, também com biografias legíveis, também com protagonismos políticos, né? Então, quando eu penso a partir desse meu lugar em particular de pesquisa, eu vou dizer para vocês que o vírus chegou agora, mas a pandemia já veio com a caravela. Tá? São 500 anos de extrativismo, de expropriação, de estupro de mulheres, de massacre de povos autóctones, de pilhagem de tudo que a gente tem aqui. A gente tem falado muito sobre antropoceno, né, nos últimos anos, né, mas a gente precisa dar cor e gênero para o antropoceno, afinal de contas, como escreve a Anne McClintock, era a mão de um homem branco que estava segurando o leme do barco, mas também o chicote, né, que açoitava os escravos, né? A gente está falando de uma expansão europeia que começou a destruir o mundo e que ela vai se remodelando, né, por imperialismos ou por outros meios, como aquilo que recentemente saiu, né, um livro do Marcus Wissen e do Ulrich Brand, Modo de Vida Imperial, ou seja, para que o Norte ainda continue vestindo a camiseta de algodão, tomando café e adoçando o café com açúcar, etc, comendo carne, fazendo não sei o quê, tem uma outra vida em um outro lugar, uma vida precarizada, uma vida onde as pessoas são convertidas em mão de obra precária, onde os ambientes são destruídos, ou o que eles chamam, é preciso ter um sumidouro. Nós somos o sumidouro, nós somos esse outro lugar. Então a gente precisa, na verdade, se a gente quer pensar em quanto tempo que a gente tem, o nosso tempo está acabando, não é por causa da pandemia também, né? A gente está destruindo o planeta, né? A gente está destruindo as condições de vida. A pandemia é só um sintoma de uma doença muito maior, que se chama capitalismo, né? E né, o que a gente está falando de antropoceno, aqui tem mais um desses sintomas, né?
a emergência desses novos patógenos, né, que decorrem, obviamente, de desequilíbrios ambientais profundos, né, que decorrem, por exemplo, das condições de produção de ecologias doentias, como é o caso do agronegócio, com inúmeros resíduos químicos, mas também com mão de obra. Eu falei dos trabalhadores aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu não falei para vocês que é uma boa parte daqueles que estão em situação mais precarizada, ou seja, expostos a baixíssimas temperaturas, instrumentos cortantes, movimentos repetitivos, etc., e expostos, obviamente, à contaminação também com a Covid, são pessoas negras, são imigrantes venezuelanos, haitianos, senegaleses, é população indígena, mão de obra indígena na parte da região das Missões para cima, e principalmente em Santa Catarina. É assustadora a quantidade de trabalhadores indígenas dentro, por exemplo, né, desse setor do agronegócio, mas também da colheita da maçã, mas também, né, de tantos outros setores do agronegócio que expõem essas pessoas a graus de contato poroso, né, com substâncias potencialmente contaminantes. Então, na verdade, a gente tem um problema estrutural muito amplo. A pandemia é parte dele, né, que envolve racismo, patriarcado, colonialismo, né, e a destruição desses ambientes, né? E o Rio Grande do Sul, você sabe muito bem, em particular, tem uma história muito longa nesse setor, né? A gente fala de charqueadas, por exemplo, né? A indústria da carne, né, move esse estado há mais de um século, né? E move com mão de obra precária hoje, mas com mão de obra escrava no passado, né? Porque eram escravos que trabalhavam nas charqueadas, num dos regimes de escravidão talvez dos mais cruéis, porque, né, as feridas do seu corpo eram expostas aos pedaços de carne salgada que tinham que carregar, né? Então era tortura constante, digamos assim. Então não é de hoje que a gente está vendo, por exemplo, essas coisas que quase que estruturalmente são recalcitrantes, digamos assim, né? É a matança de animais, é a degradação dos ambientes, porque Pelotas era descrito como rios de sangue e nuvens de podridão, né, nos livros de história, em referência, né, aos resíduos não tratados da indústria do charque, por exemplo, né? Mas também foi pela indústria do charque que a praga, a peste, né, a peste bubônica chegou no Rio Grande do Sul pelo transporte de trem, né, entre Rio Grande do Sul, Uruguai e a Argentina, mas também a cólera e assim por diante. Ou seja, doença, exploração dos animais enquanto mão de obra trabalhadora para o capitalismo, porque o capitalismo explora os animais também. Porcos têm que comer 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque para serem trabalhadores lucrativos para o neoliberalismo do agronegócio, eles têm que ganhar peso dentro de um tempo determinado, porque se demorar demais é prejuízo. Então, eles têm que se manter vivos, por isso que eles comem antibióticos, eles têm que se manter vivos para morrer na hora certa, quando tem o peso certo para ir para a linha de produção e se tornar funcionário do mês, né? Então, é um capitalismo que explora os animais, que explora os ambientes, que explora, né, uma parte dos humanos, né? Não toda, né, mas sobremaneira, né, as populações que historicamente já são exploradas. Então, para a gente pensar no amanhã, a gente tem que pensar não só na pandemia, não só, obviamente, na mudança de governo que é urgente e assim por diante. A gente tem que pensar nesse modo de vida que a gente vive, sabe? Não dá para a gente continuar vivendo esse modelo neoliberal na nossa cabeça, sabe? Porque é o neoliberalismo, inclusive, que faz o negacionista, porque o negacionista é tão negacionista que ele não quer ser como todo mundo. Porque a cabeça do neoliberal é a cabeça da exclusividade, né? Ele sempre se vê como cliente prime. Nós, humanos, nos vemos como cliente prime do planeta. Então, a gente acha que a gente pode converter o resto do mundo em recurso natural, né? Plantas, ambientes e animais são recursos, né, para o ser humano. Mas não só para o ser humano, né? Para o homem branco, porque é um fetiche de dominação que se cruza aqui, né? A dominação do homem branco sobre as mulheres, sobre os animais, sobre os ambientes e sobre as populações de outras cores, né? Esse fetiche da exclusividade de ser o cliente prime, sabe?
Nós não somos o cliente prime desse planeta, nós somos só uma das espécies que, né? Então, uma política multiespécie é uma política que pensa lugar para todos, humanos, animais, ambientes, etc, etc, etc. Então, não dá para a gente continuar nesse modo de vida. E quando eu falei que o neoliberalismo também está na chave do negacionismo, é claro, né? O negacionista critica o SUS porque é coletivo, né? É coletivo. Ele paga um plano de saúde particular porque ele quer exclusividade de atendimento, exclusividade de leito, exclusividade de quarto. Então, saúde coletiva, por exemplo, não faz sentido para ele, né? Mas tem que tomar vacina. Por quê? Porque é um problema de saúde coletiva. Então, todos têm que se proteger. Não, eu não vou me proteger porque eu sou exclusivo. Enquanto todo mundo está se vacinando, eu não vou me vacinar. Sabe? Pandemia só vai fazer sentido para um negacionista na hora que ele tiver um vírus só para ele, porque ele é um cliente prime. Então, ele quer um vírus exclusivo, sabe? Então, a gente precisa ultrapassar esse tipo de modelo, sabe? Esse modelo do individualismo neoliberal europeu de um século e meio atrás. Ele não se sustenta mais no mundo de hoje. Bem, professores, colegas e nossos espectadores, eu vou agradecer as contribuições dos professores. Gostaríamos de ter mais tempo, inclusive nós já estamos meia hora além do nosso prazo inicial, mas isso só mostra a riqueza do debate, né? E gostaríamos de poder ficar mais meia hora, uma hora e meia, 2 horas, mas isso não é possível. Então, eu vou agradecer a presença do professor Paulo, do professor Jean. Muito, muito interessantes os pontos trazidos, muito enriquecedores, e realmente é uma pena que o adiantar da hora não nos permite mais seguirmos, né? Bem, eu vou agradecer em nome da rede de observatórios e vou passar agora para o nosso colega Miguel, que vai fazer os encerramentos finais da noite de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Fala, Miguel. Obrigado também, pessoal. Obrigado, Adriano. Obrigado, Jean, Paulo. Fantástico assunto. E é uma lástima a gente não conseguir fazer as outras perguntas, né? Que o pessoal perguntou. E o assunto não para. Mas vale dizer que a gente continua a luta e continua o seminário também. Amanhã, a próxima palestra do 11º seminário vai ser às 18 horas, a descontinuidade dos dados de informações para políticas públicas. O que fazer? Vai ser com o professor Dr. Paulo Januzzi e a professora doutora Suzana Cavenaghi, do IBGE. Bem legal, hein? A palestra vai ficar disponível depois no nosso canal no YouTube e na página do Facebook do IHU também, assim como os demais eventos promovidos pelo Instituto. De novo, se convida todo mundo a assinar o canal, curtir, compartilhar com os contatos e pode acessar o ihu.unicinos.br para saber mais. Gente, de novo, muito obrigado. A dor só é ter que encerrar, porque demais, senão, tipo, vamos lá, gente, noite adentro! Eu agradeço aí a presença do pessoal, as perguntas, as questões, né, que foram trazidas. Dentro do possível podemos responder, outras não, mas muito bom o debate, e com o Jean também, satisfação de estar com ele na primeira vez, acho que num debate, e espero aí uma boa continuidade do evento. Amanhã vamos assistir, que eu acho que é muito interessante o tema de amanhã também. Com certeza. Obrigado novamente pelo convite, por fazer parte desse evento e poder, né, trocar ideias, experiências. Adriano, Paulo, Miguel, todos que estão participando dessa atividade, João, e realmente dizer que vocês estão de parabéns, porque realmente a gente precisa ter esses momentos de uma discussão robusta sobre os caminhos das políticas públicas, o caminho, né, do que nós temos pela frente, não só com a pandemia, mas, né, com todos os desafios, né? A luta está ficando cada vez mais pesada, mas se a gente somar forças, a gente vai passar. Seguimos na luta, né? Bom, muito obrigado e até amanhã. Fica o convite para poder acompanhar o evento de amanhã também. Boa noite a todos e a todas e até amanhã. Tchau.